Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A crise europeia e a grande instabilidade dos países que integram a zona do euro começa a causar danos no resto do mundo. A economia brasileira sentiu o abalo, como mostra o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, do terceiro trimestre, julho-setembro, deste ano, que apresentou um crescimento zero em relação ao segundo trimestre, mas ainda com um resultado positivo de 2,1%, se comparado ao mesmo trimestre de 2010. O Ministério da Fazenda e o Banco Central, na verdade, já se haviam antecipado a esse abalo, ao aprovarem um pacote de medidas de estímulo à demanda, no caso da Fazenda, e de redução da taxa básica de juros para 11%, no caso do Banco Central. Análise de política econômica. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-ministro da Fazenda, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Senador, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Muito obrigado, Erival. Uma satisfação muito grande estar aqui com você e com o Davi, nesse programa Agenda Econômica, que é um dos programas mais respeitados hoje da imprensa brasileira. Muito obrigado, senador. Eu queria começar exatamente pelo IBGE. Segundo os dados do IBGE, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, registrou um crescimento zero no terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre. No acumulado do ano, 9 meses, o crescimento foi de 3,7%, um bom crescimento, razoável, e o crescimento em 12 meses, até setembro, um pouco menor, de 3,2%. Como é que você analisa esses números nesse momento de instabilidade? Erival, você sabe que solução que não gera problema não foi solução. No momento em que a presidenta Dilma assumiu a presidência da República, o grande enfoque, a grande preocupação com todos era com a inflação. Você não tem condições de administrar um país dentro de um quadro inflacionário, porque a inflação é a pior inimiga do assalariado. É impossível você manter um programa de crescimento sustentado dentro de um quadro inflacionário. De modo que no momento em que houve essa pressão inflacionária, você teve uma política fiscal muito restritiva, principalmente o que não foi bom na área de investimentos, um corte grande nessa área. Você teve uma política de crédito também bastante restritiva no sentido de tentar no sentido de tentar neutralizar uma política de crédito mais expansionista que você teve no passado. Você teve uma política de crédito bastante restritiva, você teve uma política monetária de subida de taxa de juros, de modo que você teve, realmente você conseguiu reverter a pressão inflacionária, mas o outro lado da moeda foi um desaquecimento da economia que levou a esses números que você acabou de mencionar. Para o setor, senador, nesse mesmo período que o Erival coloca, o terceiro trimestre de 2011 comparado com o segundo trimestre de 2011, o PIB zero. A agropecuária foi o único setor positivo com 3,2%, a indústria negativo, 0,9%, serviços negativo, 0,3%, a formação bruta de capital fixo negativo, 0,2%, consumo das famílias também negativo, 0,1%, e consumo do governo também negativo, 0,7%. Como você avalia isso? Só a agropecuária puxando o carro do boi, como Olha, diríamos. aqui o problema da agropecuária, você teve na indústria e na agricultura dois efeitos contrários. A agricultura cresceu em fato de uma demanda muito grande que você teve de alimentos, principalmente tanto no consumo interno como também no exterior, pela nossa exportação. E a indústria sofreu muito hoje que nesse desaquecimento da economia mundial, grande parte dos países desovaram seus produtos aqui dentro do Brasil, principalmente a China. E isso é um problema extremamente complexo. Eu acho que o problema chinês tem que ser examinado dentro de um contexto mais amplo e mais profundo. Principalmente, você tem que olhar o que se pode chamar o dumping cambial. Você tem que hoje discutir no campo da Organização Mundial de Comércio, porque você tem na área do comércio internacional o direito compensatório para neutralizar subsídios que ferem a lei do comércio internacional concedido por um determinado país. Quer dizer, quando o senhor fala em dumping comercial, quer dizer que a China mantém artificialmente, a um nível muito baixo, muito desvalorizado, para favorecer as suas exportações. Exatamente. Você tem hoje medidas de antidumping quando uma empresa coloca no exterior produtos por um preço menor que o seu
coloca no mercado do seu país, você tem a salvaguarda, mas nenhuma dessas situações, nem o direito compensatório, nem a antidumping, nem a salvaguarda, hoje consegue neutralizar essas práticas cambiais que vêm sendo adotadas principalmente pela China numa moeda desvalorizada. Ainda mais, existem algumas informações que através até do fundo soberano da China, está sendo através de alguns bancos e algumas financeiras, sendo aplicadas até mesmo em mercado futuro no Brasil, para valorizar o real e de criar problemas ao nosso comércio exterior. De modo que eu acho que o problema da indústria brasileira, nós temos que enfrentar duas situações. Primeiro, o que eu chamo dumping, o nome dumping não é apropriado, não, mas dá um sentido. O dumping cambial e o dumping social. Você vê o seguinte hoje, se você analisar os gastos públicos no Brasil, você verifica que talvez 50% da nossa despesa tem sido gastos na área social. É o 13º, é o Bolsa Família, é o 14º, é o seguro-desemprego, são as despesas da Previdência, é o SUS. E todos esses gastos sociais exigem uma carga tributária elevada. Então, você tem uma carga tributária elevada em decorrência de gastos sociais, quando um país como a China, você tem quase um esquema de trabalho escravo. Quer dizer, então, é uma defasagem muito grande. E, em segundo lugar, o problema cambial, porque realmente não existe subsídio mais forte, mais violento, que consegue atingir objetivos com maior rapidez que o câmbio. E você está, na realidade, na China, uma moeda desvalorizada tomando conta do mundo. Então, o senhor está colocando assim, quer dizer, nós estamos em grande desvantagem, que a China tem um câmbio praticamente fixo, né, que ele diz que não é fixo, mas no fundo ele é um câmbio fixo, né, a um nível irreal, quer dizer, com relação às moedas do mercado, e nós temos um câmbio flutuante que tenta flutuar de fato, quer dizer, então o que é que se podia ser feito para se neutralizar essa atitude chinesa? Olha aqui, eu acho o seguinte, primeiro, você tem que ir no organismo internacional, e o Brasil já está fazendo isso, pela OMC, colocar o problema cambial como prática desleal de comércio. Você verifica, estabelece alguns parâmetros, não são parâmetros fáceis, mas você tem que enfrentar esse problema cambial. E eu também acho que o problema social. Você tem que verificar algumas desvantagens, porque, do contrário, você não vai ter condições de competir. Agora, em termos aqui de Brasil, você tem que procurar fazer um esforço de reduzir o custo do Brasil, reduzir o custo das nossas empresas, onde pode ser reduzido. Por exemplo, você agora, o ministro visando a retomada do processo de crescimento, ele reduziu o IPI de vários setores, geladeira, fogões, linha branca. Agora, na hora que você reduz o IPI, você está reduzindo também, facilitando também a importação, porque o IPI incide sobre o importado. Você não pode reduzir do interno sem o importado. Então, eu acho que o governo devia identificar pontos em que houvesse uma redução para a empresa brasileira, sem que benefício para a empresa brasileira, sem que esse benefício implicasse também um subsídio ao importado. Eu acho que o campo é reduzir a contribuição patronal. Eu acho que a contribuição patronal do empregador, que hoje é 20%, é muito elevada. Quando você dá essa vantagem através da contribuição patronal, você só dá para a empresa que emprega no Brasil, a empresa domiciliada no Brasil. Você não dá àquela empresa domiciliada no exterior. Por exemplo, quando você fez, na crise de 2008, 2009, reduziu o IPI de automóveis, o mercado fortaleceu. Mas, de qualquer maneira, o que você estimulou uma importação tão grande de automóveis, porque reduziu também o preço do importado. Então, eu acho que você tem que, de um lado, no campo externo, levantar nos organismos internacionais esse problema do dumping cambial e do dumping social, e no mercado interno fazer uma campanha de redução do custo do Brasil que passa também pela redução da burocracia. Você vê que estudo do Banco Mundial, que pegou 177 empresas tipo padrão e colocou ela em diversos países para saber quantas horas cada uma delas gastaria para administrar o seu sistema tributário. No Brasil, gasta 2.700 horas contra 300. O Brasil foi o campeão, porque a burocracia está muito grande. Você está com a carga tributária oculta em decorrente da burocracia e da complexidade de você pagar imposto. Você tinha que ir para um sistema mais simples. Você tinha que procurar reduzir o custo do Brasil
em áreas onde a empresa brasileira seria beneficiada e você não estimularia no mesmo campo a importação. O senhor levantou aqui uma questão aparentemente grave, que é essa questão do fundo soberano da China, que não se mede quase em dólares, é um oceano, é um oceano de dinheiro, que estaria artificialmente intervindo aqui no mercado futuro no sentido de apreciar a nossa moeda e nos atrapalhar, vamos dizer, no comércio exterior. O governo tem consciência disso? Isso também é feito em outros países? Quer dizer, a China tem operado esse mesmo sistema em outros países? Eu não posso garantir se opera em outros países, nem posso realmente, são indícios, né? Indícios que já foram levantados aí por elementos de gabarito da própria Fiesp. De modo que eu acho que o governo talvez tenha essa informação quando ele tentou tomar algumas medidas e colocar o IOF em operações de futuro. Ele já pensou, talvez, neutralizar essa entrada. Então nós estamos enxugando gelo, porque eles têm o fundo soberano deles é uma imensidão, mais de um trilhão de dólares. Esse é o ponto seguinte, eu estou dizendo que isso daqui é um assunto que você poderia até administrar. Agora, a desvalorização da moeda deles você não pode administrar. Você tem simplesmente um problema deles, que você tem que jogar isso dentro do campo internacional, que alguma coisa tem que ser feita. A delegação do Brasil na OMC já colocou esse assunto na pauta, já está procurando abrir discussões. Alguns setores dos Estados Unidos já estão começando a admitir que esse assunto tem que ser colocado, e eu não vejo outro caminho, porque se você não neutralizar o chamado dumping cambial e social com as atuais medidas, direito compensatório para eliminar subsídios declarados, antidumping ou salvaguarda, você não consegue neutralizar o desgaste das medidas de natureza cambial. Ministro, senador, a gente nota aí no Banco Central uma preocupação agora em se favorecer o aumento da demanda, que estimular a demanda via, inclusive, a redução da taxa básica de juros. Quer dizer, a gente nota um ponto de inflexão notável, assim, bem nítido, na administração anterior do Henrique Meirelles para a administração do Tombini, no sentido de que antes o Banco Central se preocupava unicamente com a defesa da moeda, a política monetária. O Banco Central agora parece um pouco preocupado com a recuperação da economia, com a recuperação do nível de emprego. O senhor também nota isso ou não? Olha que eu noto. Agora você vê o seguinte, inflação é demanda maior que produção. Então, no momento que você estimula a demanda e o nível de investimento não está dos mais elevados, qual é a consequência? No futuro você vai ter inflação. Você pode não ter, mas vai compensar essa demanda em excesso da produção com a importação. Então você tem que olhar também para a balança comercial, que hoje realmente ainda está no estado bom. Nós temos um superávit bem maior que se previa, não é isso? Agora, se você pegar o mês de outubro, por exemplo, se você pegasse o janeiro, outubro, os dados são extremamente positivos. Agora, se você pegar o mês de outubro, você verifica que as contas financeiras não foram suficientes para cobrir o déficit de transações correntes. Exatamente. De modo que você tem que fazer algum exame também e olhar quando você estimula a demanda, que vai ser em decorrência da carência de investimentos que tem ocorrido, vai ser suprida por importação, você tem que olhar também as consequências na área externa e no próprio mercado interno, porque grande parte hoje dessa demanda, principalmente na área industrial, está sendo suprida por importação. Quer dizer, o senhor falou em transações correntes, que é a conta do balanço de pagamentos, que resume praticamente todas as trocas de transações de importação, rendas e serviços. Rendas e serviços, transferências laterais. Quer dizer, então o senhor acha que podemos caminhar para um déficit de 60 bilhões, como se imagina, de dólares no final deste ano? Olha, aqui eu não vou fazer, por enquanto não há esse indício. Mas as medidas que você tomou hoje em relação ao IOF, eu tenho a impressão que já foram baseadas visando a conta financeira, né? Que a conta financeira tem sido em mês de outubro, ela foi extremamente, o superávit dela foi decorrência dos investimentos diretos, porque o investimento em ação, em título de renda fixa, ficou bem mais reduzido do que em outubro do ano passado. E está havendo também uma operação muito grande entre companhias no Brasil e no exterior. Quer dizer, você está vendo que subsidiárias do Brasil e no exterior estão colocando recursos no Brasil. Então, eu achava que precisava haver um exame também dessa transação, se existe algum motivo de natureza fiscal desse investimento vir através de subsidiária para controlada. Mas eu acho que precisa haver um
um exame do que está ocorrendo nas transações externas. Senador, taxa Selic, que tem um impacto negativo direto aí no aumento dos gastos públicos, o ministro Delfim Neto sempre questionou a eficácia de se subir a taxa Selic com a redução da inflação. O que o senhor pensa desse assunto? Olha aqui, eu, contrariamente à maior parte das pessoas, eu acho que a taxa Selic ela tem uma influência muito grande sobre o déficit do setor público. Cada ponto da Selic varia entre 7 a 10 bilhões de despesas. Eu acho que a taxa Selic tem influência na taxa de câmbio, porque ela atrai investimento externo. Agora, ela não tem a Selic sobre a taxa de juros, é o que eu tenho minhas dúvidas. Porque hoje 30% das operações de crédito são operações direcionadas. É BNDES que compra a TJLP. É o imobiliário que geralmente com recurso do FGTS. É o agrícola que é prefixada. É operações de pequenas empresas com recurso do FAT. De modo que a Selic não tem influência nenhuma sobre 30% das operações de crédito. Por sua vez, a taxa de juros no mercado livre vai de 35% a 200%. A Selic é um dos componentes da taxa de juros. De modo que eu acho que dão muito mais valor à Selic como instrumento de influência na taxa de juros do que ela tem. Eu acho que a Selic tem influência nas contas públicas, tem influência na entrada de capitais no Brasil. Agora, sobre a taxa de juros, que realmente influencia a demanda e o investimento, eu acho que a Selic, eu tenho minhas dúvidas, não é ela uma dimensão maior que ela tem. No próximo bloco, uma análise sobre a inflação. Aguarde.